Nós vamos falar um pouco sobre essa pandemia do Covid-19. Nessa apresentação eu vou tentar ser muito breve para que a gente tenha tempo de fazer perguntas e comentários. E vou cobrir um pouco a atualização epidemiológica, os cenários que nós estamos avaliando para o futuro, algumas questões emergentes sobre o Covid-19 e o que a Organização Pan-Americana da Saúde está fazendo em cooperação técnica aos países. Aqui temos um histórico do Covid-19. No dia 31 de dezembro de 2019, o Ministério da Saúde da China comunicou à Organização Mundial da Saúde que tinha identificado a circulação de um novo vírus, de uma família conhecida, que são os coronavírus, mas uma nova variedade. Provavelmente que o vírus já tinha circulado alguns dias antes ou semanas. Não é fácil identificar que se está diante de um novo vírus quando os sintomas que essa nova doença apresenta são muito semelhantes a de outros vírus que podem circular, como influenza e outros. A partir dessa comunicação da China, a Organização Mundial de Saúde começou a tomar várias medidas. No dia 30 de janeiro foi declarado o Covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Esse é o grau mais elevado de uma emergência de saúde pública internacional prevista pelo Regulamento Sanitário Internacional. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde caracterizou o Covid-19 como uma pandemia, porque aí já se tinha transmissão comunitária em vários países de vários continentes do mundo. No dia 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso na América Latina, que foi um brasileiro que tinha regressado da Europa. Aqui nós vemos o panorama global, isso muda todos os dias. Vocês podem ter acesso pelo site eletrônico da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, mas nós tínhamos, na sexta-feira, já 417 mil praticamente casos espalhados no mundo inteiro, com 18.589 mortes. Aqui nós temos essas curvas que também mudam, mas só para chamar a atenção da dinâmica. A curva verde embaixo à direita da China, que nós vemos que teve um crescimento. Esse pico aí exagerado foi no dia que a China fez um diagnóstico, fez uma confirmação, melhor dizendo, de 15 mil casos por diagnóstico clínico e vínculo epidemiológico, não levou em conta o laboratório, era uma maneira de confirmar mais rapidamente os casos, mas a gente vê nitidamente que a China teve o pico, diminuiu e a doença se encontra nesse momento já sob controle na China. Nas outras regiões do mundo, quase todas, principalmente nas Américas e na Europa, como nós vemos, nós nos encontramos na fase de crescimento. Aqui é uma situação da região das Américas, isso é acessível também pelo site da Organização Pan-Americana de Saúde. Sexta-feira, nós tínhamos 70.877 casos, com quase 1.000 mortes. Isso cresce todos os dias porque, na grande maioria dos países, principalmente nos Estados Unidos, onde se concentram 85% dos casos, nós nos encontramos ainda num momento de muito crescimento. Aqui nós temos alguns cenários que nós vemos para os próximos dias e semanas, que podem ocorrer aqui na região das Américas. Alguns países continuam com poucos casos importados. O melhor exemplo disso são os países do Caribe. Tem poucos casos importados e tem casos secundários relacionados a esses casos. E a estratégia, nesse caso, é contenção. Mapeamento de contatos, monitoramento, colocar em isolamento, testar todos os contatos, ou seja, todas as medidas importantes para a contenção. Nós temos alguns países nas Américas que já apresentam surtos em determinados ambientes. Nós temos países que têm, por outro lado, uma transmissão comunitária disseminada, como é o caso dos Estados Unidos. A transmissão comunitária ela está ocorrendo em países com graus diferentes. Brasil, México, Equador, Peru, Argentina, Chile, todos eles já têm algum grau de transmissão comunitária, que varia. Em algumas cidades é uma transmissão mais forte, em outras uma transmissão mais lenta. Mas nós devemos pensar num cenário que todos os países vão enfrentar em algum momento uma transmissão comunitária disseminada e há que se preparar para esse cenário. Aqui nós temos chamar atenção para algumas coisas que nós já sabemos sobre o Covid-19, sobre essa pandemia. Primeiro, que tem uma transmissão rápida. Se considera que a taxa de reprodução
que traduzindo, né, em linguagem simples, qual é a capacidade de produzir outros casos a partir de um caso, varia de 1,5 caso a 3,5 casos para o Covid-19. Isso é maior do que a influenza, é bem menor do que o sarampo, por exemplo, que essa taxa de reprodução pode ir de 12 a 18 casos gerados a partir de um caso. Mas a transmissão é rápida, como nós vemos já hoje, mais de 140 países no mundo, com diferentes graus, mas tem casos importados ou transmissão comunitária. Segundo, que é transmitido por perdigotos e também por superfície contaminada. Então, isso é muito importante, porque daí a gente gera exatamente o conhecimento para orientar as pessoas como se proteger. Tem um espectro clínico muito amplo, né? Eu coloco pelo menos 80% dos casos são leves e moderados e até 4% vão precisar de UTI. Eu chamo a atenção que isso são dados provisórios baseados nos primeiros 40 mil casos que ocorreram na China. Esses números, essas proporções podem estar superestimadas. Por quê? Porque numa doença como o Covid-19, que grande parte dos casos podem ser assintomáticos ou com sintomas muito leves, uma grande parte dos denominadores não serão detectados pelos serviços de saúde. Mas é importante ter em conta esses cenários. A Organização Pan-Americana de Saúde disponibilizou para os países modelos matemáticos que devem ser utilizados para a estimativa de quantos leitos hospitalares, quantas horas de pessoal, quantos leitos de UTI, quantos respiradores podem ser necessários. Um outro conhecimento também importante é que os idosos, principalmente a partir dos 70 anos, e que têm alguma doença crônica, como câncer, como hipertensão e outras doenças cardiovasculares, como diabetes, são mais vulneráveis a formas graves. Por isso, uma atenção muito especial deve ser destinada a eles. Sabemos também que as medidas de proteção individual que funcionam para a influenza, por exemplo, funcionam também para o Covid-19. Como se transmite por perdigotos e por superfícies contaminadas, lavar as mãos muitas vezes ao dia, principalmente depois que tocar qualquer superfície, um corrimão, uma maçaneta de porta, um botão de elevador, uma alça de transporte público no metrô ou no ônibus. É muito importante lavar as mãos muitas vezes ao dia. Segundo a etiqueta da tosse, né, quem está com tosse deve proteger essa tosse sem usar as mãos, usando um lenço descartável e, se não tiver um lenço descartável, a parte interna do braço, de maneira que não contamine as mãos e quando aperta a mão de uma outra pessoa ou toca numa maçaneta, numa mesa, em qualquer superfície, pode deixar partículas de secreção respiratória com vírus. E muito importante, claro, também evitar contato com pessoas doentes. Medidas de distanciamento social reduzem a velocidade de transmissão. Já há muitos estudos sobre isso, não só na China, em outros países, até aqui nos Estados Unidos. As medidas que foram implantadas em Nova York, por exemplo, já espaçaram pelo dobro o tempo médio que se estava duplicando a necessidade de leitos de UTI. Isso faz uma diferença muito grande. Né? Os países têm adotado, claro, adaptando a sua realidade, mas fazer com que as escolas não funcionem pode evitar muito que transmissões entre crianças terminem se espalhando para a comunidade. Quem pode, serviços não essenciais, que podem utilizar outras modalidades de trabalho, mesmo os serviços que têm, os serviços essenciais devem adotar medidas de distanciamento social. Por exemplo, supermercados aqui nos Estados Unidos colocam faixas na fila do caixa para que as pessoas que estão indo comprar comida fiquem a 2 metros uma das outras. Então, claro, cada local tem que avaliar o seu momento de transmissão para tomar medidas, mas não há dúvida de que medidas de distanciamento social, além dessas que eu mencionei, a proibição de aglomerados tem um papel fundamental para achatar a curva da transmissão. Nós podemos fazer um raciocínio muito simples, né? Se nós temos 1.000 pessoas com o Covid-19 e 1% precisa de leito de UTI, nós estamos falando de 10 pessoas precisando de leito de UTI. Se em vez de 1.000 nós temos 10.000, vão ser 100.
Se temos 100 mil, vão ser 1.000. Se você só tem 500 leitos de UTI disponível, o número de pessoas que apresentam a doença ao mesmo tempo pode sobrecarregar ou não o seu sistema de saúde. Então é muito importante tomar essas medidas de distanciamento social para reduzir a curva. E, ao mesmo tempo, preparar-se para um cenário de transmissão comunitária disseminada com a proteção aos profissionais de saúde, com os equipamentos de proteção individual disponíveis, com todas as orientações, medidas de triagem, para evitar que os próprios serviços de saúde se transformem num ponto de disseminação, utilizar tecnologias como a telemedicina, a teleconsulta, para evitar que pessoas jovens sadias que vão ter um quadro leve sejam levadas a buscar serviços de saúde, sobrecarregá-los e ajudarem a disseminação da doença. Então é muito importante que as autoridades sanitárias em cada local utilizem essas estratégias adaptando a sua realidade. Por outro lado, há algumas questões que nós ainda não temos respostas ou que ainda não temos os instrumentos disponíveis. Por exemplo, não há medicamentos específicos validados para tratar os casos de Covid-19. Nós temos mais de 300 ensaios clínicos sendo conduzidos, há publicações que foram feitas com a base metodológica muito frágil. A própria Organização Mundial da Saúde revê essas publicações todos os dias, e a Organização Mundial da Saúde lançou também um ensaio multipaís, o Solidarity Covid-19, que pretende ter dados robustos, com um grande número de pacientes envolvidos, testando antirretrovirais, antivirais e outros medicamentos para tratamento do Covid-19. Mas, nesse momento, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, nós não recomendamos nenhum medicamento específico ainda. Pode ser que isso mude em dias ou semanas. A mesma coisa com vacinas, né? Há vários grupos tentando encontrar uma vacina. Várias dessas vacinas já passaram pela fase 1 do ensaio clínico, que é administrar num grupo pequeno de voluntários sadios para confirmar que elas não fazem mal. Depois eles têm que passar para a fase 2 e a fase 3 com um número maior de pessoas para validar a segurança e testar a eficácia. Não se espera ter uma vacina antes de 1 ano ou 1 ano e meio. Testes rápidos, nós temos a mesma situação. Nós estamos avaliando continuamente as 6 autoridades regulatórias que são qualificadas pela Organização Mundial de Saúde como de melhor padrão para registrar testes diagnósticos in vitro. Nessas 6 autoridades regulatórias, até o dia de hoje, pode mudar amanhã, pode mudar em 1 semana, não há nenhum teste rápido registrado. É importante ter todo cuidado sobre testes de laboratório, dependendo da sua aplicação. A Organização Pan-Americana da Saúde está apoiando os países, distribuindo, inclusive, testes com qualidade, mas é muito importante ter esse cuidado. O comportamento sazonal também é outra questão que ainda não sabemos. Será que esse vírus vai se comportar como o vírus da influenza? Ou seja, ele no hemisfério sul, onde o inverno é em junho, julho, ele só aí teria uma maior circulação? Nós ainda não sabemos disso. Por isso que eu creio que em saúde pública, como se diz, sempre é melhor preparar para o pior e torcer para o melhor. Ou seja, é importante estar preparado para a transmissão comunitária ocorrer agora, do que sem nenhuma base científica pensar que isso só vai ocorrer em junho, julho e lidar com serviços de saúde sobrecarregados. A persistência futura do Covid-19 também não temos ainda uma boa resposta. Será que ele vai permanecer nos próximos anos, produzindo ainda surtos localizados naqueles lugares onde as pessoas não tiveram contato e por isso não ficaram imunizadas? Também precisamos de mais tempo para responder essa pergunta. Aqui eu trago o que é o conjunto das estratégias que a Organização Pan-Americana de Saúde está utilizando. Como eu já falei, o objetivo de salvar vidas, onde a transmissão comunitária está estabelecida, reorganizando os sistemas de saúde, programando aumento rápido da força de trabalho, suspendendo férias, mobilizando pessoas de um setor para outro, dos hospitais ou entre os hospitais, ou integrando melhor setor público com setor privado, mantendo programas de controle
e prevenção de infecções em todos os serviços de saúde, com proteção, fazer com que todas as opções para melhorar o manejo clínico estejam disponíveis e ter muito cuidado com o suprimento de insumos que são necessários. Desde o começo da pandemia, nós temos advertido os países: comprem luvas, comprem máscara, comprem os equipamentos necessários, porque provavelmente se ia enfrentar uma dificuldade como a que estamos enfrentando hoje no mundo. Então, há que se usar isso com muito cuidado, com muito critério. Proteger os trabalhadores de saúde é muito importante, porque quando eles adoecem, a própria capacidade do sistema de saúde se deteriora. A gente não pode, nessa circunstância, ter o risco de um hospital fechar, porque é um surto entre profissionais de saúde. Então é muito importante o equipamento, o treinamento e a preparação do hospital. E medidas, como eu falei, para reduzir a velocidade da transmissão. Detectar e isolar os casos, monitorar os contatos e colocá-los em isolamento, em quarentena, ter atividades com as comunidades, baseadas nas práticas de prevenção e controle de infecção, implementar as medidas de distanciamento social e medidas relacionadas à viagem. Medidas relacionadas à viagem, praticamente hoje, com essa disseminação que temos no mundo, elas vão perdendo, em grande parte, sua eficácia. Mas, de novo, as medidas de distanciamento social têm um papel fundamental. Evitar que os serviços de saúde fiquem sobrecarregados, como ficaram na Itália, produzindo mortes que poderiam ser evitáveis se nós tivéssemos leitos de UTI e respiradores disponíveis. Tudo isso com base em uma vigilância muito precisa para identificar o momento da transmissão, se as medidas de distanciamento social estão funcionando, se pode adotar outras medidas, adaptar a estratégia, com base em evidência, com base em laboratórios de referência que estão testando e confirmando ou descartando casos, para que sejam generadas evidências. Nós estamos diante de uma doença nova. Uma doença nova, temos que implementar tudo que sabemos, mas estar com a mente aberta para, com base na evidência que vai sendo gerada, adaptar a estratégia, inovar, implantar novas medidas. Aqui eu faço muito rapidamente um resumo do que nós estamos fazendo aqui na Organização Pan-Americana de Saúde, monitorando e compartilhando informações todos os dias com os pontos focais dos Ministérios da Saúde da região. Estamos fazendo recomendações técnicas, guias e protocolos sobre vários aspectos da assistência, da vigilância, do laboratório, das medidas não farmacêuticas. Tivemos reuniões com os ministros da saúde, aí na foto é uma reunião virtual que nós tivemos já, 2 reuniões virtuais com todos os ministros de saúde da região. Fizemos um treinamento virtual em comunicação de risco. Comunicação é parte muito importante. Infelizmente, nós temos pessoas que fazem circular áudios, notícias em rede social com informações absolutamente desencontradas, falsas, que têm o papel só de aumentar o pânico. Há outras medidas que são divulgadas, como o uso de alho, o uso de líquido quente, coisas que não têm nenhuma evidência que funcionem. Então, comunicação é parte muito importante e nós fizemos um treinamento com todos os pontos focais dos Ministérios da Saúde das Américas. Tivemos também, semana passada, uma reunião virtual com todas as autoridades regulatórias nacionais para informá-las bem sobre o cuidado que elas precisam ter de adotar procedimentos rápidos de registro de produtos que vão ser utilizados na resposta, mas garantir que essa avaliação, mesmo rápida, mantenha o critério de qualidade, que não se comece a vender e utilizar nos países produtos com queixas muito grandes. Na Espanha, virou um problema nacional o uso de um teste rápido fornecido por um produtor chinês que tinha uma especificidade somente de 30%. Ou seja, um teste como esse, por exemplo, não se poderia utilizar de maneira nenhuma. Nós estamos enviando kits de laboratórios baseados em técnica de PCR, para todos os países. Já enviamos 200 mil testes para todos os países, além de apoiar que países como o Brasil, México, Argentina, Chile, que têm capacidade de reproduzir esses testes de PCR, o façam. E enviamos também equipamentos de proteção pessoal para todos os países da região,
centrado todos os países que têm sistemas de saúde mais frágeis, né, como Haiti, como Venezuela, países da América Central, para que ao menos as primeiras centenas de pacientes recebam esses equipamentos. E fazendo todos os dias também uma avaliação de novas evidências. Na foto aí nós temos um treinamento que nós fizemos no Caribe, né? Nós treinamos todos os países da região. As Américas, nós fomos a primeira região do mundo, entre as 6 regiões da Organização Mundial da Saúde, que estávamos com todos os países com capacidade de fazer testes de PCR para confirmar ou descartar os casos. Aqui são exemplos, né, dessa cooperação técnica. Estamos produzindo material para ser publicado em rede social. Estamos publicando também determinadas informações mais acessíveis que, por exemplo, se a pessoa tem uma informação, né, o que nós chamamos o verificador de mitos, né, se aquilo efetivamente tem uma base científica ou não, tudo isso está disponível na página eletrônica da Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui nós temos um portal que foi lançado muito recentemente, já temos mais de 300 publicações que são organizadas em 3 categorias, que está disponível grande parte em inglês, espanhol, português e francês. Né? Isso pode ser acessível e pode ser muito útil para profissionais de saúde, instituições de saúde, ministérios da saúde. Aí eu só dou um zoom nessa plataforma. Por exemplo, tudo que é publicado, que tem uma base de evidência científica forte, a gente já publica, aí uma avaliação sobre pacientes com problemas cardiovasculares, né, e o COVID. Então, há todas as informações que vão sendo avaliadas, nós estamos colocando à disposição dessa plataforma. Nós estamos também atuando fortemente na mobilização de recursos para apoiar os países. Né, várias instituições do mundo estão colocando recursos e nós estamos destinando para os países que têm sistemas mais frágeis para comprar equipamento de proteção, para fortalecer a capacidade de suas UTIs, ou seja, de provas de laboratório para várias finalidades. Enviamos missões a países prioritários, como o Haiti, por exemplo, e estamos avaliando sempre a realização de compras pelos fundos estratégico e rotatório. O fundo estratégico é destinado a medicamentos e kits de laboratório e o rotatório para vacinas. Não temos vacinas ainda, como eu falei, medicamentos também não há medicamentos específicos, mas kits de laboratório nós já estamos em processo de fazer uma primeira compra por intermédio do fundo estratégico dos kits que estão validados nas 6 agências que nós tomamos como referência. Então, são kits que têm base também de PCR, alguns utilizam uma plataforma que é muito difundida na América Latina e no Caribe, o GeneXpert, que era utilizado no início para tuberculose, hoje já tem plataformas multiuso, e vamos sempre estar avaliando e quando houver insumos disponíveis com qualidade, fazer essa aquisição, baixa o preço e faz com que países mais pobres da região tenham acesso a esses insumos. Esse foi, enfim, uma síntese da situação do Covid, que seguramente vai sendo atualizada de maneira contínua. Muito obrigado.